dia a todos. Que a paz de Jesus esteja envolvendo cada um de nós. O nosso tema desta manhã será aprender a ouvir. Recentemente fomos convidados a apresentar esta temática em nossa casa espírita dentro de um grupo, uma escola, um grupo de estudo. Então fizemos lá uma apresentação teórica e até com uma certa prática também, uma vivência. Não é possível fazer isso, essa vivência aqui dentro do nosso ambiente. Então nós vamos apenas no campo da teoria. Mas é um tema interessante, concordam? Aprender a ouvir, né? Aprender a ouvir. É um processo, gente. Não dá para a gente se aprofundar aqui. Isso aqui envolve teoria, envolve também prática, necessariamente. Mas eu gostaria de iniciar relembrando uma experiência que eu tive já há cerca de uns 35 anos, né? Que eu já estou ficando velhinho mesmo, então eu já tenho um bom tempo de vivência. Só no meio espírita, 35 anos já dá uma aposentadoria, né, Isabel? E certo dia lá, tempo de mocidade ainda, época de mocidade, de convívio com os jovens, eu me recordo que eu e um amigo, que fazia parte também do agrupamento, nos deslocamos para algum lugar aqui da cidade, não me recordo mais que lugar que era, mas nós precisávamos conversar com o senhor, pegar alguma coisa para ele, para alguma atividade que nós teríamos em grupo. E assim que estávamos diante dele, ele começou a falar para nós dois sobre uma experiência que ele tinha vivido muito recentemente, que tinha até saído na mídia, em Londrina, nós tínhamos conhecimento, né? O senhor que já aparentava ali uns 60 anos de idade, e começou a falar sobre uma sobrinha dele, adolescente, que tinha sido estuprada, maltratada, violentada e morta, né, em meio ao matagal aqui na nossa cidade. Isso tinha sido comentado realmente, já era coisa de 3, 4 dias. E muito sensibilizado, sofrendo muito, sem dúvida alguma. Imaginem qualquer um de nós aqui vivendo essa experiência, né, envolvendo uma sobrinha nossa. Como é que nós iríamos nos sentir? E ele foi falando, e o meu amigo, ouvindo com muita atenção, realmente muita atenção, e eu meio que impaciente. Mas dentro de mim eu estava assim meio impaciente, né? Com a vontade de resolver logo ali o que nós fomos resolver e nós darmos sequência aos nossos compromissos naquele dia. Então vejam bem. A minha postura, o meu amigo, até porque já tinha certamente uma experiência já de CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, ele soube ouvir. Ele parou, deu atenção, não demonstrou pressa e percebeu aquela necessidade, a necessidade premente daquele senhor de falar, de colocar para fora o seu sofrimento, a sua angústia, a sua indignação, a sua quase revolta, digamos assim. Mas eu, do meu lado, na minha imaturidade, na minha insensibilidade, eu estava mais preocupado com a atividade que teríamos que desenvolver depois. Então hoje eu faço essa análise e percebo claramente, né, a minha maneira inapropriada diante daquela experiência, onde eu deveria também ser todo ouvidos, porque era tudo que nós poderíamos também oferecer para ele naquele momento. Os nossos ouvidos, a nossa atenção, o nosso respeito, o nosso carinho, o nosso afeto, a nossa compreensão. Concordam? O que mais poderíamos fazer senão isso? Dar aquilo que nós tínhamos à nossa disposição, o nosso tempo e a nossa atenção respeitosa e com muito amor. Isso ajudaria, sem dúvida alguma. Dali saímos e depois fomos cumprir com as nossas atividades. Agora vejam bem, essa é uma experiência muito forte na vida de uma pessoa. É uma experiência muito dura, marcante, né? Aquela que a pessoa não vai esquecer nunca mais. Que influencia seu comportamento, sua personalidade, sua própria identidade, às vezes é afetada para sempre em função de uma experiência tão marcante, tão dura como esta. Agora, no dia a dia das nossas vidas, será que as nossas experiências também não poderiam ser mais valorizadas, melhor percebidas por nós, e a experiência dos nossos irmãos, das pessoas de nossa família, dos nossos amigos, será que não estariam requerendo de nós também um pouquinho mais de atenção, de respeito, de consideração, de valorização? Porque estaríamos valorizando o quê? Valorizando a pessoa que está ali junto de nós.
Bom, eu até gostaria, já aproveitando essa colocação, recordando um conto de Tolstói. Encontraram uma vez uns manuscritos de Tolstói, e ele é muito interessante porque ele, em síntese, né? Ele é bem longo, mas em síntese ele fala sobre o quê? Ele pergunta para nós nesse conto qual é a pessoa mais importante do mundo, qual é o tempo mais importante de que nós nos dispomos na vida e qual é a coisa mais importante que nós temos a fazer. E então, depois ele vai respondendo: qual é a pessoa mais importante do mundo? O que vocês acham? A que conclusão ele chegou através das suas reflexões, da sua sabedoria, e anotou isto? Qual seria a pessoa mais importante do mundo? A pessoa que está à nossa frente. Segundo ele, a pessoa que está se relacionando conosco naquele momento. A pessoa que está à nossa frente. Será que teria outra pessoa mais importante no mundo do que aquela pessoa que está à nossa frente? Claro, nós podemos pensar, minha mãe, meu pai, meu filho, minha filha, mas naquele momento, a pessoa mais importante do mundo é aquela que está à nossa frente, não tem outra. E qual seria o tempo mais importante? Aquele tempo que nós dispomos junto àquela pessoa. E qual a coisa mais importante a se fazer? Tornar aquela pessoa feliz. Então as necessidades de cada pessoa serão diferentes, obviamente. Uma vai chegar para falar da sua alegria, outra vai chegar para falar da sua tristeza, da sua angústia. Cada um tem a sua necessidade. Estar atento à necessidade do outro, então, seria o nosso dever. A coisa mais importante, perceber de fato o que o outro está querendo dizer, em palavras, em gestos, no olhar, e tornar essa pessoa feliz. A coisa mais importante. Se nós nos colocarmos do outro lado, nós vamos entender melhor que realmente é isso, né? É o que nós esperamos também quando nos colocamos diante de alguém. Que essa pessoa nos valorize, que ela nos considere a pessoa mais importante do mundo, que ela também se preocupe em nos dar atenção, nos valorizar, ou seja, né, considerarmos a nossa pessoa como a pessoa mais importante, e que nos fazer feliz seria realmente o ponto mais valoroso desse momento da sua vida. Então percebe já a riqueza desse material para nós, dentro da nossa vida, só com essas duas experiências, esse conto e essa experiência de vida, o convite que isso representa para nós a nível de atenção ao outro, o que nos conduz, obviamente, ao combate daquela tendência egoística, né, que todos nós trazemos já do berço, né, que é algo atávico em nós, que trazemos de milhares e milhares de anos, e que é o motivo de todas as nossas infelicidades, que é o egoísmo. Quando damos atenção ao outro, nos esquecemos um pouquinho de nós, né? E se esquecemos totalmente de nós, melhor ainda. Porque quanto mais nós nos preocupamos conosco, muitas vezes é um caminho que nós encontramos para o nosso sofrimento, para a nossa infelicidade. Porque a gente às vezes se vê o quê? Não se vê negativamente. Começamos a analisar nossas vidas e acha que nunca está do jeito que gostaríamos, né? Nunca está bom. Isso é o egoísmo trazendo já os seus frutos amargos para nós mesmos. Essa nossa exposição, ela se baseia, gente, em mais de 30 anos entrevistando pessoas na nossa casa espírita. Há mais de 6 anos de trabalho no CBV, que é um trabalho de prevenção ao suicídio, e também no nosso trabalho terapêutico, onde também já estamos há muitos anos ouvindo pessoas e pessoas, né? Tomando ciência de muitos e muitos casos, os mais variados. E eu digo para vocês, estou aprendendo a cada dia a ouvir ainda. E preciso ficar constantemente em estado de alerta, de atenção a cada novo atendimento, para que eu possa realmente oferecer o melhor. É um processo de aperfeiçoamento contínuo. Por isso que eu digo, aprender a ouvir implica em conhecimento teórico, mas implica também numa prática constante, em treinamento constante. Tá?
Bom, vamos passar aqui para a nossa apresentação agora, feita essa introdução. Isso foi só a introdução, viu? Isso foi só a entrada da nossa palestra de hoje. Vamos ver aqui algumas anotações que trazemos. Olha que interessante. Os 6 princípios da ONU a favor da paz no mundo. Nós temos ali, primeiro, preserve a paz, né? Ou preservar a paz, não aceitar a violência, ser tolerante, preservar a terra, redescobrir a solidariedade. E por último, 6º, ouvir, né? Ouça para compreender, ou ouvir para compreender. A própria ONU considera esse um dos pilares da paz no mundo. Aprender a ouvir para compreender. Mas o que é compreender? Então eu peguei o dicionário e encontrei lá. A compreensão, não o verbo, mas a compreensão. Que a compreensão é um processo psicológico que indica o entendimento do significado de algo. É um processo psicológico que indica o entendimento do significado de algo. Então, se eu busco entender o significado de alguma coisa, eu estou buscando compreender o sentido daquilo. Mas é interessante, dentro da nossa proposta, procurar, como nós estamos falando do aprender a ouvir, começar a pensar no seguinte, no significado que as coisas têm, não para mim necessariamente, mas o significado que as coisas têm para outra pessoa, aquela a quem eu me coloco a ouvir. Seja numa entrevista, no atendimento fraterno, né, num trabalho na área social, às vezes mesmo num trabalho, num simples diálogo informal. O que é, qual o significado das palavras dessa pessoa, qual o significado das experiências dessa pessoa para ela. E eu estar perceptivo a isso. Aí sim a importância da palavra, do compreender e da compreensão para nós dentro dessa nossa temática de hoje. Está claro isso? Percebe a importância do compreender? É compreender o significado da experiência ou do sentido da palavra, da vivência para o outro, para a pessoa que está, digamos, ali à nossa frente. Nós vamos esmiuçar ainda um pouquinho mais. Aprender a ouvir. Aprender. Adquirir conhecimento. Apreender. Né? Apreender é assimilar o conhecimento, torná-lo parte de nós, né? Do nosso intelecto. Então aí nós estamos adquirindo um conhecimento sobre o ouvir. Adquirir habilidade prática. Habilidade prática, ou seja, o que eu posso fazer e como utilizar o conhecimento aprendido. Ouvir. Perceber os sons pelo sentido da audição. Dar atenção a alguém, a alguma coisa. Levar em conta, considerar, obedecer. Então aqui são alguns significados do verbo ouvir. Juntando as duas coisas, eu que juntei aqui, tá? Essa é responsabilidade minha, coloquei lá. Adquirir conhecimentos e habilidade prática ouvindo, ou seja, através da audição. Então aí o significado de aprender a ouvir. Servir-se da audição para ajudar, aliviar, acalmar, reequilibrar, alegrar, apaziguar, dentre outras finalidades. Está claro isso, gente? Para nós, o importante aqui hoje, na nossa exposição, está o aprender a ouvir com o sentido de promover isso, de promover essa alegria, de aliviar a outra pessoa, de acalmar a outra pessoa, de ajudá-la a se reequilibrar, de ajudá-la a se sentir alegre, de se sentir mais em paz. Enfim, se sentir mais feliz, tanto quanto possível. Então, aí o significado de aprender a ouvir dentro da nossa exposição de hoje. Olha que conceito interessante esse para nós. Velocidades da fala e do pensamento. Falamos em média a velocidade de 125 palavras por minuto. Eu até testei isso, viu, gente? Porque eu gosto de testar tudo que eu vi, para realmente confirmar, conferir, ver se eu estou meio rápido, estou meio lento, né? Então, falamos em média a velocidade de 125 palavras por minuto. Porém, pensamos a velocidade de 500 palavras por minuto.
O que significa isso na prática? O que significa, né? Quais as consequências disso em um diálogo? Ou quando nós nos colocamos a ouvir alguém? Tem consequências? O que nós podemos deduzir a partir disso? De que o pensamento é muito mais rápido do que a fala. De que enquanto o outro está falando, nós vamos intercalando, né, aquilo que nós ouvimos, os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias considerações, as nossas reflexões. Outro já está falando, perguntando, você já está respondendo, né, arquitetando o que vai falar em seguida, porque existe essa possibilidade real, em função até da própria velocidade do pensamento, que é muito maior do que a velocidade da fala, mesmo para aquela pessoa que fala rapidinho, né? Nós sempre vamos intercalando, né? Vamos interpondo os nossos pensamentos, as nossas ideias, aquilo que a pessoa está falando. Isso é bom ou isso é ruim? Depende, né? Depende de como eu estou agindo, o que eu estou intercalando, o que eu estou interpondo, como eu estou realizando esse processo à medida que estou ouvindo. Então não é mal, também não é bom, depende de nós. 3 elementos fundamentais quando nós estamos nos relacionando com alguém. Quando nós vamos atender alguém, num atendimento fraterno, lá no CVV, principalmente esses são conceitos mais do CVV. Mas são muito úteis para nós. Eu não sei exatamente como que é um curso, um treinamento de apoio fraterno, como é que chama? Atendimento fraterno. Na nossa casa nós damos outros nomes, é diferente. Eu não sei exatamente como é que é apresentado o treinamento, mas eu acredito que esses conceitos possam ser úteis e devem estar meio que de acordo com o que é ensinado e com o que é da maneira como é utilizado também. Então nós temos a pessoa, temos o indivíduo e temos o problema. A pessoa é um ser, né? É seu ser, é a criatura, é um todo com seus sentimentos, seus pensamentos, suas emoções, seus desejos, seus medos e sua história. A pessoa tem a liberdade total de à nossa frente falar o que ela quiser. Ela tem essa liberdade plena. E nós de ouvirmos o que ela tem a nos dizer, o que ela tem a falar. Né? Sem bloqueá-la, sem interferir indevidamente, simplesmente permitindo a ela falar sobre ela, sobre o que ela sente, sobre sua história, sobre aquilo que ela considera importante nos falar. O indivíduo é considerado o quê? A aparência da pessoa, seus qualificativos, a sua idade, a sua altura, a formação escolar, profissão, endereço, CPF, se tem carro, se tem filhos, se é casado ou não é, onde mora. Então são referências em relação à pessoa, mas no campo do indivíduo. Então isso é muito importante ficar claro para nós, essa distinção. E depois nós temos o problema, que são as circunstâncias da vida da pessoa, o que ela passa naquele momento atual da sua existência. Se está sem emprego, se ficou viúva, se ganhou na loteria, se o seu time perdeu, não importa quais são as suas motivações, mas ela tem motivações. E são essas motivações que a trouxeram à nossa frente. Vamos sempre recordar lá no início, a pessoa está à nossa frente. É a pessoa com quem nós estamos nos relacionando. Esse é o sentido prático da coisa. É o sentido prático, em todos os momentos e circunstâncias. O que é mais importante em tudo isso aqui? A pessoa, o indivíduo ou o problema? A pessoa. Tudo tem sua importância, obviamente. Mas para quem está ouvindo, e se nós temos o objetivo de acalmar, apaziguar, contribuir efetivamente no plano emocional, contribuir para que a pessoa tenha mais clareza sobre o momento dela, sobre o que ela está vivendo, passando, para que ela possa tomar, as decisões, para que ela possa fazer as escolhas. Não seremos nós que vamos apresentar as soluções para ela. Isso é responsabilidade sempre dela. O nosso papel é o de ouvi-la, com atenção, com respeito, com amor. Mas para ouvi-la efetivamente, nós teremos que ouvir a pessoa. Estarmos atentos à pessoa. Aquela pessoa que sente, que se emociona, que deseja, que chora, que está com raiva, que está com ódio. Não importa os seus sentimentos, não importa quais sejam. É dela, é o que ela está nos colocando, é o que ela está nos oferecendo para nós trabalharmos.
Frequentemente nós caímos no campo da experiência do indivíduo, ou no problema, né? Nós caímos no problema ou fixamos a nossa atenção no indivíduo. Por quê? Porque nós não fomos educados para atender pessoas, para ouvir pessoas. Nós fomos educados para trabalhar com problemas e percebermos mais claramente os indivíduos, destacar as pessoas pelo que ela é, pela sua aparência, pelo que tem, pelo que não tem, pelo que julgamos que ela tem, enquanto que o mais importante é a pessoa, o que ela está sentindo, qual o significado disso para você, né? Eu sinto que você está sofrendo, estou percebendo, você gostaria de falar sobre essa sua experiência? Você gostaria de dividir isso comigo? Você já dividiu isso com alguém? Eu estou aqui. Você não precisa até falar isso, mas você pode demonstrar isso, que você está entregue àquela vivência, àquele momento. E quando nós nos colocamos dessa forma, a outra pessoa percebe, ela sente. Né? Às vezes ela nem entende, mas ela sente que alguma coisa começa a mudar dentro dela, porque ela está se sentindo valorizada. Então, nesse momento, nós temos que ter toda a atenção voltada a ela. Né? Não ter pressa, como eu, na experiência. Por isso que eu iniciei com a minha experiência lá de trás. Naquele momento, eu não estava totalmente entregue àquela vivência e à necessidade da pessoa. Não estava. Mas se eu quero melhorar a minha postura como ser humano, como pessoa, ser mais efetivo nos meus relacionamentos, nos meus atendimentos, então eu preciso estar cada vez mais atento a isso. Importante é a pessoa. Muitas vezes nós caímos no campo da análise do indivíduo ou do problema porque nós nos sentimos mais seguros em ficar transitando no meio do problema e do indivíduo. Claro, porque tem coisas muito concretas ali, então a gente acaba puxando, né, para o problema. Mas acreditem, não resolveremos o problema de ninguém dessa forma. Nós só ajudaremos efetivamente quando nós estivermos atentos à pessoa. E aí eu falo com experiência. Se eu não tivesse tantos anos de CBB, se eu não tivesse tantos cursos apresentados, treinamentos, eu não estaria dizendo isso para vocês. Não de uma forma assim tão afirmativa e categórica, mas a experiência lá me comprovou isso. Porque ali são apenas alguns conceitos que norteiam o trabalho, mas aqueles conceitos têm que ser seguidos e observados. E nós podemos perceber o resultado prático. Tá certo? Comportamentos defensivos. Isso aqui merece uma atenção especial nossa. Comportamentos defensivos. Olha só a carinha da menina. Parece que ela está fazendo de propósito isso? Que pediram para ela fazer uma carinha, tapar os ouvidos? Não, né? Parece que a coisa foi bem espontânea, né? Está sendo bem coisa de criança mesmo. Alguém já fez isso aqui alguma vez? É que eu vou falar, olha, eu já fiz isso com a minha mãe, né? Porque é sempre com a mãe, ou com o pai. Enfim, a gente acaba vivendo essa experiência do comportamento defensivo. O que é um comportamento defensivo? Comportamento de defesa. Né? Quem se defende procura o quê? Se proteger, né? Se armar, se guardar, porque não quer ser atingido por alguma coisa. Então, comportamento defensivo são comportamentos que nós adotamos para não sermos feridos, para não sermos incomodados, né? Para não sermos expostos, na verdade. Então a gente adota algumas posturas defensivas para poder, né, preservar alguma coisa em nós. Porém, isso é um sério empecilho, se não um empecilho decisivo em nossos relacionamentos humanos, né? E acaba depois, por consequência, dentro da lei de ação e reação, prejudicando a nós mesmos. Nós somos defensivos ao ouvir, né, que é a nossa temática de hoje. Somos defensivos ao ouvir quando nós ouvimos os fatos com reserva, admitindo apenas aqueles que se identificam com nossos padrões de comportamento. Os demais nós rechaçamos, rejeitamos. Mas será que nós fazemos isso conscientemente? Frequentemente nós fazemos por impulso, no automático. Nem percebemos que estamos vivenciando isso, que estamos tendo essa postura, que só estamos admitindo de fato aquilo que nos interessa, aquilo que nos agrada, aquilo que vem de encontro, que é a minha identidade, aquilo que eu me identifico é porque tem a ver comigo também. Então, eu estou às vezes dando atenção ao outro apenas aquilo que eu já dou atenção em mim mesmo.
E aquilo que não me parece importante eu acabo rejeitando. Mas aquilo que eu estou rejeitando muitas vezes é o mais importante para a outra pessoa. Porque faz parte da vida dela, da experiência dela, da identidade dela. Então aí o trabalho de autoeducação para ouvir. Né? Mesmo aquilo que não parece ser importante para mim, mas pode ser importantíssimo e decisivo para a outra pessoa, para aquela pessoa que está à minha frente. Somos defensivos ao ouvir quando nós ficamos apenas aguardando o momento de falar, de discordar, de avaliar, de condenar, de repreender, de advertir, de ameaçar, de alertar, de aconselhar, etc. Então veja, gente, isso é colocado como comportamento defensivo. Eu não estou me permitindo viver uma experiência nova, ouvir algo novo e considerar o outro como pessoa. Eu estou querendo dar as diretrizes, estou querendo resolver o problema. Então eu estou ameaçando, condenando, e às vezes eu estou fazendo isso enquanto a pessoa já está falando. Eu vou intercalando, interpondo entre o que é as falas dela, os meus pensamentos, a minha prevenção, meus medos, minhas vergonhas, minhas culpas, aquilo que eu não quero que seja tocado em mim também. Então eu rechaço, eu estou rechaçando. E aí é muito fácil simplesmente alertar, dar um conselho, olha, se eu fosse você eu faria isso e pronto, né? Porque é muito fácil resolver o problema do outro, mas é muito difícil resolver às vezes o nosso problema. Né? Também somos defensivos quando nossa atenção está voltada apenas para o indivíduo e o problema. Apenas nos fixamos no que a pessoa está falando, nas circunstâncias, e aí nós questionamos, mas quando foi, como foi, que hora, que idade tinha, né? Que doença que é, o que aconteceu? Ou seja, nos fixamos no problema. O nosso trabalho, se nós queremos aprender a ouvir, é ouvir o sentimento que está por detrás dessa experiência da pessoa. Ela começa a falar, né, que fez um exame, e ela está preocupada, né? Então apareceu alguma coisa. Ah, mas fique tranquilo, isso não é nada, né? Ah, mas o que aconteceu? O que apareceu? O que o médico falou? Né? Quando você vai no médico... Gente, não é isto. É a pessoa. O que ela está sentindo em função daquela experiência? O seu medo, né? A sua angústia, a sua ansiedade, a sua expectativa. Aquilo que está produzindo sofrimento nela. Então isso é ouvir a pessoa, os seus sentimentos. Quando nós nos colocamos a fazer isso, a pessoa se alivia emocionalmente. Ela sente paz, né? Se reequilibra. Não vai resolver o problema, mas ela vai se sentir muito melhor. Isso se aplica a todas as experiências das nossas vidas. Aqui um quadrinho para a gente ilustrar. Dá para ler, gente, lá de trás? Dá para ler? Eu vou ler depois aqui, mais ou menos, né? Então, no primeiro quadrinho aqui, é o Armandinho, né? O Armandinho é um menininho. Então, está diante do quê? Diante do pai. Olha o tamanho dele diante do pai, né? Você vê como ele está se sentindo diminuído, sentindo pequenino mesmo. Isso não é por acaso, né? O desenhista, o artista, quando cria isso já tem um propósito psicológico, obviamente, né? Esse sentido pequeno, de fato. E nem aparece o pai, só aparece um pedaço, uma parte das pernas. E aí o Armandinho está falando para o pai: pai, está tudo congestionado. O que o pai fala? Claro que sim, meu filho, esse horário é fogo, carros demais nas ruas, o transporte coletivo, tá. E aí ele interrompe, né? Talvez seja o frio, pai. E aí ele espirra, né? Então vejam bem, o ouvir. Aliás, deixa eu falar de uma experiência que eu tive, isso já tem muitos anos, né? A gente que vive essa área do ouvir, que passa a vida inteira ouvindo. Uma das coisas que eu mais fiz na vida é ouvir. Aí eu estava tomando um suco numa casa lá no centro da cidade, já nem existe mais. Eu sempre parava lá, gostava muito do dono, conversar com ele. E aí de repente entrou um senhor, né, aparentando ali uns 30 e poucos anos, e um menino aparentando uns 8, 9 anos. E aí ele pediu suco, começou a tomar, e esse senhor, aí tinha um carro parado lá, tinha uma cor esverdeada, inclusive, né, não lembro que carro que era, isso não é importante também. Mas
Aí esse senhor fez um comentário com um colega dele que estava ali na calçada, né, sobre o carro, que esse carro é muito bom, não sei o que. Aí o menino interferiu, falou, mas a cor é feia, não é, pai? E o pai continuou tomando, mas a cor é feia, não é, pai? O menino falou de novo, né? Mas a cor é feia, não é, pai? E falou uma terceira vez, e eu comecei a contar, eu fui contando. O menino falou 6 vezes, e a cor é feia, não é, pai? E o pai não falou nada, terminou o seu suco e saíram e foram embora. Ou seja, é bem isso aqui. O pai está lá em cima, a criança lá embaixo. Hoje é dia dos pais. Vejam bem, essa criança, ela foi valorizada? Ela foi ouvida? Absolutamente não, nada. Esse senhor está preparado para ser pai? Até certo ponto, né? Claro, deve ser responsável, tudo, porém ele não está totalmente atento às necessidades do seu filho, ao que ele é. Ele simplesmente não ouviu a opinião do filho, a pergunta do filho, ele não ouviu, ele desconsiderou totalmente. E o menino falou 6 vezes, porque eu contei, porque eu tenho essas coisas, né? Eu tenho umas manias de contar, de falar, mania de pesquisador, né? Não sou pesquisador, mas, enfim, eu tenho esses hábitos. 6 vezes o menino falou, e ele não teve nenhum comentário por parte do pai. Não é triste isso? Eu acho triste, eu não sei, no modo de ver, a gente que se dedica muito ao campo humano, às relações humanas, então a gente fica sentido de perceber isso, mas pode falar nada nessa hora, né? Vai interferir? Simplesmente vivencia aquela experiência e procurar aprender com ela. Então aqui nós temos um exemplo. O que o pai está ouvindo? O pai ouviu o filho? Não, ele não ouviu. Ele escutou o filho falar alguma coisa, mas ele ouviu o quê? Ouviu a ele. Os conceitos dele, os valores dele, as ideias dele. Então ele fez um comentário em seguida em função da sua identidade, da sua personalidade, das suas vivências pessoais. Ele não ouviu o filho. O que ele deveria falar então para o filho aqui? Quando o filho falou, pai, está tudo congestionado, o filho falou de uma situação, né? De um problema, não falou? Ele estava incomodado com aquilo. O pai interpretou como se fosse o trânsito congestionado, né? Está tudo congestionado, filho? Simplesmente ele poderia falar isto. Quando nós simplesmente repetimos o que a pessoa nos falou, ela sempre vai trazer mais informações. Esse é um conceito básico. É uma das aulas primeiras do CBV. Você simplesmente repete aquilo que a pessoa falou. Olha, eu matei alguém hoje. Você matou alguém hoje? Você não vai falar com susto, né? Você tem que ter calma, tem que ter tranquilidade. Você tem que ouvir a coisa que pode ser a mais surpreendente de todas, mas você vai ter que ter tranquilidade, porque você não está ali para julgar, para condenar. Você simplesmente está ali para ouvir. E às vezes as experiências ouvidas são duras, ferem nossos conceitos, nos machucam, mas temos que ter a tranquilidade. E simplesmente devolver, colocar, repetir aquilo que foi falado, primeiro passo muito interessante para que a pessoa venha trazer mais informações. Sempre ela vai trazer mais informações. E aí então você já vai sabendo exatamente o que ela de fato está querendo falar. Olha uma trovinha, eu gosto de trovinhas, né? Até procurei mais sobre alguma coisa que tivesse relacionado, mas não tive muito tempo. Eu achei essa aqui muito interessante para ilustrar. Olha, 2 almas quando unidas nada precisam falar. Elas trazem muitas vidas na luz de um simples olhar. Lívio Barreto, através da mediunidade do Chico Xavier. Achei bacana, né? Não precisam falar, não precisam ouvir. Há uma integração tão grande, há simpatia profunda, né? Quando as almas se integram umas às outras. Isso é o propósito da vida, nos integrarmos totalmente uns aos outros, formando uma grande unidade em Deus. Sabemos que este é o grande propósito, o propósito maior. Mas é algo que nós podemos ir, e devemos pelo menos, ir trabalhando já a partir do momento atual, das relações atuais, mesmo em meio às dificuldades que nós enfrentamos. Mas é isso que vai trazer o quê? Vai trazer alegria, vai trazer a paz. Basta rever alguns relacionamentos, algumas criaturas que fazem parte da nossa vida, algumas que até já passaram, estão no outro plano, mas que estão presentes no nosso coração, né, que deixaram muitas saudades. A gente sente que tem uma afinidade profunda. Né? Isso é maravilhoso, acho que isso é o sentido maior da vida.
essa integração com outras almas. Nossa felicidade não virá de tantas realizações, mas mais dessa integração, dessa união verdadeira com as almas. É daí que pode vir a felicidade real, como também daí podem vir os nossos maiores sofrimentos. Por isso que isso requer muita atenção. Algumas atitudes no ouvir. Para que possamos alcançar bons resultados, né? Primeiro, aqui na nossa exposição, mas não há uma ordem necessariamente. Nivelamento. Eu me sentir no mesmo nível da outra pessoa. Nem acima, nem abaixo. Tá? Nada de sentir-se abaixo também, que o outro é maior, mais importante, nada disso. Isso também não é virtude, eu simplesmente tenho todo o direito de me sentir igual a todas as pessoas. Ninguém é mais importante, menos importante. Nivelar-se, colocar-se ao mesmo nível dos outros, não importa quem seja a pessoa. Compreensão, já falamos um pouco no início, ela vai nos dar também ajudar a termos aceitação. Aceitar a pessoa como ela é, com a experiência que ela vive e que ela nos traz, que ela está nos apresentando. Temos que concordar ou não concordar, não preciso gostar, mas aceitar, sim. E respeitar. E também valorizar. Né? Confiança na outra pessoa e na sua capacidade. Confiar na outra pessoa e na sua capacidade. Gente, isso é muito importante. Se eu não confio no outro, eu já estou me sentindo superior. Já não estou me nivelando. Né? Eu resolveria o problema? Eu ficaria melhor? Mas não se trata disso. Confiar na outra pessoa e mostrar isso para ela, né? Que ela tem valores, que ela é importante, que ela é capaz. Encorajar essa pessoa a fazer seus enfrentamentos de vida. Isso é demonstrar que nós confiamos nela, nas possibilidades que ela apresenta, mesmo que ela esteja com a autoestima lá embaixo. Ouvir o que é dito e observar o que não é dito. Se eu perguntar para alguém, como é que é teu relacionamento com a sua mãe? A pessoa já faz... Ela disse alguma coisa? Ela não emitiu uma palavra, mas ela já falou muita coisa. Já falou muita coisa, né? Tá bom, obrigado. Não precisa nem falar mesmo. Então vejam bem, observar aquilo que também não é falado, mas que é expressado de alguma maneira, pelo olhar, pelo gesto, pelo movimento do corpo, né? O corpo inquieto, né? Pela lágrima que está aparecendo ali, os olhos que estão marejados. É emoção, são emoções, isso tudo tem significado, tudo é importante para quem está se colocando diante de alguém para ouvir e servir essa pessoa. Respeitar os silêncios. Às vezes a gente fica incomodado com o silêncio. A pessoa silencia, e aí você não dá tempo para o silêncio dela. Mas o silêncio, ela está pensando. E pensando numa velocidade muito maior do que se estivesse falando. O silêncio também é importante. Em minha experiência de CVV, e quem imagina o CVV, imagina que todo momento você estará atendendo pessoas pelo telefone que estão falando de suicídio, que querem morrer. Não é bem assim, né? Não é uma coisa que acontece todo dia, é menos frequente. Mas uma coisa que é muito comum nos atendimentos lá são as ligações mudas. Né? Porque existe uma classificação, conforme você atende, você vai classificando ali, vai anotando, pontuando apenas para um efeito de estatística. E as ligações mudas são muito constantes. Sempre foram. A pessoa liga e não fala nada. Ela fica simplesmente emudecida. E podem passar minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. E a gente sempre faz algumas colocações, de vez em quando, para tentar deixar a pessoa à vontade, estimulá-la, motivá-la a falar. Eu até tive uma experiência, acho que já até contei aqui, porque eu achei muito marcante. Essa experiência eu tive lá uns 25 anos atrás. E eu me lembro de uma ligação em que a pessoa estava emudecida. Ela ligou e não falava nada. Aí você fica tentando ouvir sons do ambiente, alguma coisa que possa ser útil depois para você, enfim,
falar algo que motive a pessoa, que estimule a pessoa a falar, porque ela está bloqueada, extremamente bloqueada. Mas o quê? Mas quem é essa pessoa? O que ela está vivenciando? Eu me recordo que eu estava certa noite atendendo alguém, daí passaram-se minutos, e eu tentando e nada. Até que num certo momento a pessoa deixou escapar assim um sonzinho de garganta, sabe aquele som que escapa da... Não foi uma palavra, nada, simplesmente escapou e eu consegui identificar a pessoa por aquele sonzinho de garganta. Eu identifiquei o timbre. Olha como a gente desenvolve a habilidade quando você está sempre ouvindo. Eu identifiquei. Eu falei, agora eu já tenho alguma coisa em mão, o que eu vou falar? Aí eu propus, olha, nós já conversamos algumas semanas atrás, algumas vezes, né? Ela poderia com isso ainda não confiar, não, ficar chutando, né? Mas daí eu entrei em um assunto que nós já tínhamos conversado, nós falamos sobre isso, sobre aquilo. Aí ela se pôs a falar, né? Porque ela ficou surpresa. Ela ficou tão surpresa de ter conseguido identificá-la por nada, absolutamente nada, eu consegui identificar. E aí ela se pôs a falar. Nossa, ficou assim uma alegria, porque ela se sentiu o quê? Valorizada, por ter sido identificada por tão pouco. Estava num processo depressivo. Mas aí ela ficou alegre, colocou até um disco, ela estava tocando um LP, né, o disco antigamente, para eu ouvir as músicas que ela estava ouvindo. Mudou totalmente o astral. Mas vejam bem, só com muita experiência a gente vai adquirindo essa habilidade, né? Falando lá no início, lembra da definição? Habilidade prática. É habilidade prática para lidar, né, com as informações que nós recebemos teoricamente. Comunicar aquilo que ouvimos e aquilo que nós compreendemos. É importante sempre estar devolvendo para outra pessoa o que nós estamos compreendendo. De alguma forma temos que passar isso para ela perceber que de fato nós estamos valorizando a sua experiência. E valorizando a sua experiência, estamos valorizando a própria pessoa. Então é importante, né, isso faz parte de um treinamento para aprender a comunicar a nossa compreensão, que nós de fato estamos percebendo e sentindo o que ela está sentindo. Aqui eu vou pular, eu já até falei alguma coisa, e vou chegar aqui. Saber ouvir significa dizer, você é importante para mim. Em resumo, é isto. Você é importante para mim. Esse conceito tem que estar internalizado em mim, quando eu estiver ouvindo alguém. É ter a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa e ouvir com a intenção de entender, não de argumentar. É utilizar a empatia e a compreensão. Entender o que ela está sentindo, né? E não de argumentar. Porque se eu estou preocupado em argumentar, eu já vou entrar no campo da solução, no campo da sugestão, no campo do aconselhamento. Isso, gente, não resolve. Nós podemos discutir a situação com a pessoa. No primeiro momento, é importante ficar claro também o seguinte. Normalmente, a pessoa, quando traz, ela está sofrendo, nós vamos trabalhar o campo emocional inicialmente. Vamos ouvi-la com toda a atenção, né, acolhê-la da melhor forma possível para que ela possa ir desabafando. E à medida que ela for desabafando, a gente vai percebendo que a gente até compara com a panela de pressão. Ela precisa ter aquele respiro ali, né? Senão ela explode. Então é o processo do desabafo. Então é promover o desabafo, estimular a pessoa a falar, deixá-la à vontade, para que ela possa reduzir o peso, né? A força, a pressão emocional que ela está trazendo. Aí, a partir de um certo momento, quando nós percebemos que ela já começa a racionalizar, né? Ela já começa a fazer colocações diferentes, já não é só falar do problema, do sofrimento, da dor, mas ela já começa a racionalizar. Olha, pensando bem, sabe, eu acho que eu deveria fazer isso, talvez eu devesse... Ela já começa a racionalizar, então você já fica, né, mais atento a isso, porque você já pode começar também a participar da conversa, do diálogo, né, daquele atendimento com ela de uma forma mais concreta também, mais racional, porque ela está criando essa possibilidade. Né? Para nós fecharmos aqui, dizem que é de Charles Chaplin, né? Na internet tem muita coisa que eles colocam aí, os nomes de pessoas nem sempre realmente pertencem àquela pessoa, mas aqui eu achei muito interessante, dentro do nosso propósito. Olha o que diz ele. Às vezes só precisamos de alguém que nos ouça,
que não nos julgue, que não nos subestime, que não nos analise, apenas nos ouça. Charles Chaplin. E a gente acha que o Charles Chaplin nunca precisou ser ouvido, né? Um gênio do cinema, né? Com certeza um espírito lá do alto, né? Não tem dúvidas pelo trabalho, pela personalidade, pelo que ele fez, a gente sabe que é um espírito top, né? Está muito lá em cima e veio para desenvolver uma grande tarefa, uma grande missão. E ele também sofria, né? Ele também tinha suas angústias, seus sofrimentos, sem dúvida alguma. Aliás, se não tivesse, ele talvez não tivesse compreendido tão bem o ser humano e não teria trabalhado isso tão bem, né, como ele trabalhou através da sua obra, né? E assim nós fechamos, gente, a nossa exposição de hoje, tá? Agradecendo aí a oportunidade do trabalho que a casa nos deu. Obrigado por terem me ouvido atentamente toda essa exposição. É sempre gostoso interagir, mas em público assim, não é possível sempre essa interação. Agradeço vocês terem me ouvido, né? Eu posso garantir para vocês que esse trabalho que eu faço é um trabalho feito com muito amor. Muita paz a todos.